Família, no vídeo de hoje, conforme sugestão nos comentários dos últimos vídeos, eu resolvi trazer uma análise do Ethereum. Então a gente passa pelo gráfico mensal desse criptoativo e também compara ele com seu principal par, o Bitcoin. Como ele performa em anos pré-halving em relação ao maior criptoativo no mercado. Tudo isso logo após a vinheta, eu te encontro já já. Agora sim, família, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui na Liga Cripto. Com vocês, Mário, é sempre um prazer. Se você já conhece o nosso trabalho, bom, você já sabe, deixa aquele like logo de início, que a gente agradece profundamente. E é claro, se você está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, já se inscreve, ativa o sininho, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, até porque se você está buscando informação cripto, você está no local certo. E além disso, o tempo também é excelente para a busca dessas informações. E quando eu me refiro a um excelente momento, significa que a gente está muito próximo do halving do Bitcoin e isso também traz um ar bullish para o mercado, enquanto on-chain, em termos de dados on-chain, o mercado vem respondendo muito positivamente, até por conta de todas as instabilidades macroeconômicas globais. A gente já vai falar isso muito em breve, eu só queria destacar que aqui na Liga todos os nossos benefícios estão no Linktree da Liga Cripto. Então não caia em garra de scammers, aqueles papinhos nos comentários, gostaria de falar com você no privado. Não, não, não. Linktree da Liga Cripto, você encontra tudo aqui e todas as informações possíveis explicadas em cada um desses links. Bom, família, então começando os nossos trabalhos aqui no gráfico mensal, primeiro eu queria agradecer o indivíduo que fez um elogio lá nos últimos vídeos e falou: Mário, será que não seria possível, com toda a educação, uma análise do Ethereum? Bom, aqui estamos, então valeu, meu querido, e não só você, mas todas as pessoas que têm comentado nos meus vídeos, têm agradecido as análises, dado sugestões, coração de Fibonacci para vocês. Entrando no gráfico mensal do Ethereum, eu já preparei aqui um esqueminha, que é o que eu acredito, tá? Essa é a minha análise pessoal, não é uma verdade absoluta do mercado, sintam-se à vontade também para fazer as próprias análises, mas de maneira geral, o que eu vejo aqui é que desde março, quando a gente entra nessa faixa de valor por volta de $1.750, durante boa parte dos últimos 3 meses a gente andou dentro desse range, né? A gente não conseguiu sair dentro dessa lacuna de preço. Teve sim um breve período aqui em abril que a gente foi acima, mas no próprio mês de abril a gente já retornou para esse box alaranjado aqui com o retorno amarelado. Bom, e aí, família, é muito simples. No mês de junho, se a gente tiver um fechamento, né, se a gente conseguir ultrapassar essa barreira de aproximadamente $1.900 e fechar acima desse valor, eu acredito que a gente consiga dar continuidade para esse momento aqui de alta do Ethereum sem a necessidade de um reteste nessa faixa aqui de $1.650. Mas caso no mês de junho a gente venha abaixo desse box, dessa faixa de acumulação, feche abaixo de $1.750, eu acredito que o caminho natural seja um reteste nessa faixa aqui de preço de $1.650 aproximadamente, que é inclusive um ponto, tá? Que nos últimos meses a gente encontrou resistência em muitos deles, tá? Tirando esse dezembro de 2022, todos os outros aqui que a gente consegue ver na nossa tela, que eu já apontei com o meu mouse, a gente teve algum tipo de interação com essas faixas de preço e na maioria das vezes aqui a gente foi rejeitado, a gente encontrou resistência. Tirando o mês de março, que a gente supera essa faixa aqui de $1.650, mas até então a gente não retestou essa faixa. Então, eu acho que dentro de um movimento natural de mercado, e é super normal esse reteste de resistências prévias como suporte, e aí dentro dessa lógica eu veria comum esse movimento de reteste, para aí sim depois a gente tentar superar essa faixa aqui de $1.900 aproximadamente, que a gente não tem superado por muito tempo. O Ethereum não consegue fechar acima desse valor há alguns meses. Se a gente considerar também o início desse movimento aqui de outro ponto interessante, família, é que se a gente considerar o início dessa pernada, desse movimento de alta do Ethereum desde janeiro
janeiro aqui de 2023 dessa vela, com o auxílio da Fibonacci, a gente pode perceber que a gente já retestou essa faixa aqui de 0,38 e caso a gente fizesse esse movimento de correção na faixa dos US$ 1.650, a gente buscaria o 0,5 da FIB para a continuidade de um crescimento posterior. Outro ponto interessante, família, agora já comparando o par Ethereum Bitcoin no gráfico semanal, a gente percebe que há alguns meses o Ethereum vem nessa tendência de baixa em comparação com o Bitcoin. Só que nesse instante a gente está tentando romper esse canal de baixa no par Ethereum Bitcoin. Só que, sinceramente, eu não acredito que o Ethereum tenha momento, na verdade, não faz muito sentido essa superação. E eu já vou te trazer mais dados que trazem confluência com essa possível resistência desse topo prévio. Então, se a gente der um zoom in aqui no gráfico, a gente pode perceber que a gente ainda não chegou na maior resistência, que ficaria muito próximo do 0,07. Então, caso a gente desafie essas áreas, a gente está bem próximo disso, eu acredito que o Ethereum encontraria resistência para, no mínimo, tá, pelo menos retestar o topo dessa LTB como suporte. Ainda assim, eu confesso que a minha previsão seria o retorno do Ethereum para esse canal de baixa, porque eu ainda acho que o Ethereum vai perder valor em relação ao Bitcoin e eu vou te mostrar o porquê agora. Bom, nesse gráfico aqui, nessa imagem, a gente pode ver assinalado os anos de halving. Então, halving do Bitcoin aqui em 2020, 2019, a gente tem um ano pré-halving. E além desse halving, trazendo aqui o halving de 2016 para nossa análise, a gente pode observar também o ano de 2015 dentro dessa tabelinha. Então vamos lá. 2019, a gente viu o Bitcoin ter um início de ano equilibrado em relação ao Ethereum, mas nos 7 meses finais, o Ethereum perdeu em 5 deles para o Bitcoin. Quando a gente vai aqui para 2016, outro ano de halving, em 2015, infelizmente, a gente não tem os dados desse início, mas olha só que interessante, nos últimos 5 meses do ano, o Ethereum perdeu para o Bitcoin em todos eles. Então, família, ainda mais depois de um início relativamente equilibrado, semelhante ao que a gente teve aqui em 2019, eu acredito, até por conta da confluência com a narrativa do Bitcoin Season, que o Ethereum irá perder valor para o Bitcoin nos próximos meses. Isso não significa que ele não irá valorizar. Ele pode até valorizar se a gente tiver um momento bullish no mercado. Mas, de maneira geral, a história nos mostra que o Bitcoin tem maior chance de valorização e mesmo que a gente esteja falando de um momento de correção, no caso, o Bitcoin teria uma maior proteção de capital, uma maior proteção do seu mercado do que o Ethereum pode oferecer. Por fim, família, falando de dominância do Bitcoin, a gente percebe um padrão muito claro que eu venho trazendo para vocês aqui constantemente. Qual seria esse padrão? Depois de uma valorização da dominância, a gente tem um momento de consolidação. Mais duas pernadas aqui de valorização, consolidação. Mais uma belíssima valorização, consolidação. E olha só também que interessante, depois de pernadas de valorização, o nosso período de consolidação costuma se encerrar com um reteste na Bull Market Support Band. Mais uma vez, aqui, janeiro e fevereiro de 2023, valorização da dominância do Bitcoin, momentos de consolidação, e a gente faz um reteste aqui nela mais uma vez, na Bull Market Support Band. E olha só que interessante, a gente vem consolidando aqui há algumas semanas e quem vem crescendo, quem vem subindo aqui em relação às velas de dominância do Bitcoin é a Bull Market Support Band. Então eu espero que em junho aqui, possivelmente, a gente faça um reteste dela para que depois, acredite só qual é a minha expectativa, é mais uma vez o crescimento aqui da dominância do Bitcoin. E aí sim a gente começaria uma grande Bitcoin Season, um grande momento próspero para o Bitcoin, não só dentro de uma narrativa bullish, tá? Mas falando também se caso a gente encontre mais um percalço bearish, digamos assim, macroeconômico falando, e mesmo que o mercado cripto corrigisse, isso também traria confluência para esse padrão de aumento da dominância do Bitcoin. Família, então, de maneira geral, isso é o que eu vejo ali para o Ethereum no médio prazo, tá? Eu acredito nesse reteste numa faixa de US$ 1.700, caso a gente feche abaixo desse box alaranjado, com a partir daí, se o reteste for feito com sucesso, a gente encontrar suporte, vejo sim caminho para valorização do Ethereum.
Posteriormente, a gente pode retestar essa zona aqui que a gente encontrou bastante resistência e encontrando suporte, a gente tem aí espaço para fazer mais uma pernada de valorização lá em 2024. Família, isso é o que eu penso. Você concorda? Você discorda? Deixa nos comentários, deixa uma sugestão para os próximos vídeos. Eu vou estar viajando nos próximos dias, mas possivelmente eu já vou escolher alguma moeda para fazer esse mesmo tipo de análise. Quem sabe o Cardano, que tem encontrado aí bastante burburinho nos bastidores do mercado. Me digam se vocês acham interessante. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima, família. Fui!